Vamos falar hoje sobre o princípio das dores, que está ali no livro de Mateus 24:8. O que Jesus quis nos dizer com os princípios das dores? Que sinal é esse? Da onde Jesus tira essa história, essa mensagem para nós, usando a analogia de uma mulher com dores como de parto? O que o Senhor Jesus quer nos trazer com essa mensagem? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos aqui falar sobre Marcos 24:8, que Jesus diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra nações, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. E aí a gente chega no nosso versículo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Bem, é esse versículo que hoje nós queremos falar um pouco sobre ele. Por que Jesus usa esse termo, essa expressão, princípio das dores? O que o mestre quer nos falar com isso? Porque nessa passagem aqui, Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos chegam próximo dele, em particular pergunta: Senhor, quais são os sinais do fim dos tempos? Quais os sinais do fim do mundo, da sua segunda vinda? Como saberemos? Bem, o Senhor Jesus podia de cara falar assim: ó, vocês não precisam saber de nada. Eu venho em secreto, eu venho de repente, então vocês não precisam saber de nada. Ou o Senhor Jesus podia dizer: ó, vocês não vão estar aqui, discípulos, porque vocês vão estar mortos, vocês já vão ter passado. Então, sela aí, como ele disse para Daniel, sela isso aí e deixa isso quieto. Mas o Senhor, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, com toda a sua gentileza, explica calmamente os sinais para os discípulos. E eu quero que você entenda que quando ele ensina isso para os discípulos, na verdade ele estava ensinando e deixando essa mensagem para os filhos dos últimos dias, porque essa mensagem seria para nós, essa mensagem para nós, a igreja dos últimos dias. Então Jesus, ele usa uma analogia, como ele sempre usa para exemplificar, só falta desenhar para a gente e falar: não se engane, não se engane, preste atenção. Eu vou deixar bem desenhado para vocês, eu vou deixar um roteiro para vocês, eu vou deixar sinais. Sinais, irmãos, é algo que você vê de longe. Sinais é algo que você vê de Sinais é algo que você vê à distância. Por isso o nome é sinais. E Jesus diz para a gente: vou deixar sinais. E aqui eles são por discípulos, que não são os discípulos, somos nós hoje que precisamos entender os sinais, porque os discípulos já não estão mais aqui, estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas nós que estamos aqui precisamos entender os sinais. E ele vai usar justamente uma mulher grávida com dores como de parto. E ele diz: esse é o sinal, porque ele vai dizer assim, porque ele vai dizer assim, ó, quando uma mulher entra em trabalho de parto, já não há mais o que fazer. Somente esperar que nasça o filho varão. E as dores do parto é algo que tende a aumentar, né? Minha mãe diz que quando ela sentiu os sinais, ela não saía correndo. Ela, não, tem um bom tempo ainda. Quando começam os sinais, eu me preparo, eu olho se a minha unha está bem feita, como está a minha mala, como estão as minhas sandálias, como estão as minhas coisas para serem levadas para o hospital. Então ela olhava tudo calmamente, porque havia um tempo, porque sabia que os sinais haviam começado. Então, quando os sinais começam,
Então, a mulher, quando ela sente o primeiro sinal, ela sabe que esses sinais aumentarão progressivamente. E é o que Jesus está falando. Haverá sinais, não volto de qualquer maneira, não volto de repente. Há os sinais vão começar e vão aumentar progressivamente, até que a mulher dê a luz. E para nós aqui, até que nasce o filho varão, ou seja, a volta do Senhor Jesus. E aí nos alegraremos e vamos esquecer, como a mulher grávida, de todas as dores. Mas quando Jesus ele usa essa analogia da mulher grávida, ele está pegando isso dos profetas, porque essa mensagem havia sido deixada pelos profetas. Os profetas no passado, eles usaram a mulher como analogia para falar para Israel. E Jesus pega esse gancho e continua explicando para a gente. Olha só uma pessoa que vai falar essa expressão. Isaías 66, 7. Olha o que Isaías fala. Antes que tivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Pode alguém dar à luz antes de estar de parto? Pode alguém dar à luz antes das dores? E essa história de Isaías, meus irmãos, que diz que uma mulher, ela tem um filho antes do parto e que ela tem um filho antes das dores, está ligada a Israel, porque Israel teve um filho sem sentir dor, teve um filho antes do parto, que foi Jesus. Porque quando Jesus nasce, ninguém está esperando Jesus. Porque quando Jesus nasceu, Israel não estava esperando por ele. Israel não estava desejando e buscando o Messias. Tanto é que o Messias foi rejeitado, porque o filho nasceu sem dores de parto. Israel não teve dores de parto para que nascesse o filho varão. Então, essa analogia da mulher grávida está lá no passado nos profetas. Então, Israel não sentiu dores de parto. Isso não vai acontecer no final. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Tem um outro profeta que eu vou colocar aqui para gente, que vai nos explicar também, que vai falar também lá no passado sobre dores de parto. E é Jeremias 4,31. Olha o que Jeremias 4,31 diz. Porquanto ouço uma voz como de mulher, que está de parto, uma angústia como dor que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Então, nós estamos vendo aqui dores de parto, uma angústia. E esse momento que Jeremias está falando aqui já aconteceu no passado e acontecerá no futuro, porque Israel também será invadido. E vamos ver da onde Jesus vai tirando e amarrando essa analogia do fim, porque Jeremias também é um profeta que vai falar sobre dores de parto, queridos irmãos. Jeremias 35, assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E porque têm se tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estrangeiros.
Então, aqui Jesus está falando da angústia de Jacó, da angústia do povo dele, que seria no final dos tempos. A angústia como mulheres que estão para dar à luz. E ele diz que assim estaria todos os homens, porque agora o Messias, ele vai nascer com dores como de parto. E Jesus fala o princípio, e Jesus fala que um dos sinais para a sua volta é o princípio das dores, como a mulher que se vê em trabalho de parto, quando a dor começa, ela vai aumentar até que nasça o filho varão. Então Jesus está dizendo para nós que nós agora, então Jesus está falando para nós que agora o povo vai sentir dores para conceber o filho varão, como Paulo diz lá em Gálatas 4,19: meus filhinhos, porque quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, essa analogia de dores de parto é mostrando o evangelho do Senhor Jesus, é mostrando as dores que sobrevirão no final dos tempos, onde a igreja ela vai fazer um papel, onde no final dos tempos a igreja gloriosa de Jesus ela vai fazer o papel, esse trabalho de parto para que nasça o filho varão verdadeiramente, não mais como Israel, que não sentiu as dores de parto, agora todos sentirão as dores de parto até que Jesus nasça. Então, quando Jesus, dentro das Escrituras, fala dos princípios das dores, é para que você saiba que a volta dele é precedido de sinais. Um desses que nós falamos é o princípio das dores, que não tem como negar, é visível. Dores de parto não tem como passar, a não ser que a criança nasça. Então, as dores de parto é um sinal da última semana. Na última semana, as dores elas vão progressivamente aumentar e ela só termina quando Jesus volta, porque aí teremos o filho varão para sempre conosco. E aí diz que quando a mulher ela tem o bebê nos seus braços, ela é sua alegria, é sua felicidade. E nós vamos enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque estaremos vendo ali o filho varão para todo sempre. E então espero que você entenda que quando Jesus volta, há sinais, 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 e sinais são para ser vistos à distância. Por isso, não sejam enganados. Entendam que o Senhor Jesus nos deixa as coordenadas para que possamos segui-lo sem errar o caminho, porque nós não servimos a um Deus covarde, nós servimos a um Deus de amor e de misericórdia. Por mais que muitos se enganem, por mais que muitos se tornem cegos, você precisa abrir seus olhos e não ser enganado nessa reta final. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.